A gente tem procurado, na medida do possível, montar uma equipe competitiva, organizada, que ela consiga manter o padrão de organização do início ao final do jogo. Acho que em Criciúma a gente conseguiu isso. Acho que o início do jogo em Criciúma a gente sofreu um pouco na questão defensiva e na questão do Criciúma ter um pouco mais a bola. A gente conseguiu controlar sem bola, marcando bem o Criciúma, conseguimos sair na frente. Depois do segundo gol lá em Criciúma, acho que a gente teve chance de repente de ampliar o placar, fazer um resultado melhor. Hoje a gente iniciou o jogo num ritmo bem interessante, que a gente havia treinado para isso, de marcar alto a equipe do Caçadorense. Nós tivemos essa situação, a gente conseguiu abrir o placar no início. Acho que a gente poderia ter de repente acelerado um pouquinho mais para buscar o segundo gol já no primeiro tempo, mas a equipe conseguiu controlar o jogo com bola, conseguiu produzir bastante. Acho que podemos e vamos evoluir cada vez mais jogo a jogo. Se compararmos com o jogo, o jogo inaugural, lá no Heriberto Wilson, na briga dos felinos, o Tigre contra o Leão do Sul, você entrou hoje praticamente com o mesmo grupo, exceção feita ao Jardson. Em vez do Jardson, você optou por escalar o garoto Wellington. Como que você avalia o trabalho do Wellington na vaga do Jardson hoje contra o Caçador? Eu vejo que o Wellington fez um jogo bem interessante. Na verdade, o Jardson é um meio atacante, ele tem costume, eu já trabalhei com ele no Mirassol e no Primavera em Indaiatuba, na Copa Paulista no ano passado. Ele é um jogador com muita dinâmica, muita qualidade técnica. A característica dele é de jogar um pouco mais por dentro. O Wellington já é um jogador que joga um pouco mais por fora, já jogou assim no Campeonato Catarinense pelo Ercílio Luz, vinha jogando assim no Marcílio Dias, em alguns momentos jogava por dentro. Eu acho que ficou um pouco mais agressivo com o Wellington pelo lado, dentro dos treinamentos, aquilo que a gente havia treinado, e dentro do jogo de Criciúma também já tinha visto isso. E aí eu procurei fazer essa troca. Acho que eles se portaram bem. Acho que depois o Jardson entrou na questão de a gente ter o controle da bola para a gente controlar o resultado. Eu tinha recebido a informação de que o jogo do Avaí havia sido antecipado para quinta-feira, então falei para os atletas que era interessante que a gente conseguisse controlar o jogo, que a gente soubesse sustentar o jogo, não ficasse acelerando o tempo inteiro para a gente não se desgastar ainda mais. Raul Cabral, você que indicou a maioria dos profissionais, a maioria dos atletas, a direção de futebol do Leão do Sul. Muitas vezes o professor tem essa incumbência, tem essa missão de escolher, de selecionar aqueles seus garotos, seus jogadores, e nem sempre dá certo. Você gosta do que assiste, do que acompanha até agora? Assim, na verdade é uma equipe de trabalho, né? Eu faço parte dessa equipe de trabalho, eu tenho a função de escolher quem vai entrar no campo. Realmente eu participei bastante da questão da tomada de decisão em relação à chegada dos atletas, junto da comissão técnica, junto do departamento de futebol. Acho que é importante que todos possam opinar para que a gente possa minimizar o erro. A princípio, aquilo que a gente montou de elenco, aquilo que a gente pensa para a competição, aquilo que a gente pensa para o futuro do Ercílio Luz, ele vem sendo executado. A gente sabe que gera uma expectativa grande pela questão dos dois resultados, mas o nosso projeto é um projeto de médio a longo prazo. A ideia é uma montagem de um elenco sólido para a questão do Campeonato Catarinense do ano que vem. A gente sabe que a Copa Santa Catarina é uma competição extremamente importante, e à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai procurar sempre trabalhar pelas vitórias e pela classificação, mas o trabalho é de longo prazo. A gente sabe que tem a questão de adaptação dos atletas ao tipo de trabalho. Alguns atletas estão há menos tempo aqui com a gente, então tem todo um processo que está sendo desenvolvido dentro do clube, não é só no futebol. Então o clube está se reestruturando em vários aspectos, e eu acho que é importante que a gente tenha a participação de todos e que a vitória é de todos os funcionários e todas as pessoas dentro do clube. Não é uma vitória pessoal, uma vitória só minha. Eu acho que eu faço parte do processo, eu sou uma das peças dentro do processo. Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro, e que o torcedor saiba que vão ter momentos também negativos, que a gente vai perder jogos, não vai ser sempre com vitórias, e que a gente vai manter os pés no chão e o trabalho vai continuar sólido da maneira que é planejado. Pela sequência da promoção, Raul, o Leão do Sul terá pela diante o Avaí. Outra briga de felinos, né? O Leão da Ilha contra o Leão do Sul, lá na ressacada na quinta-feira às 15 horas. E você não recebeu muito bem esse tipo de informação, né? Eu conversava inclusive com você em off. Não, assim,
É complicado em relação à questão de planejamento. A gente havia feito um planejamento em relação à questão do próximo jogo. A gente teria uma semana de trabalho para esse jogo, mas eu entendo a federação em relação a essa troca, porque ela tem realmente que privilegiar as equipes que vêm representando Santa Catarina no cenário nacional. O Avaí conseguiu uma classificação com o Sub-23 para a fase final do Campeonato Brasileiro, para a semifinal, então provavelmente a troca da data tenha ligação a isso, então a gente tem que saber e tem que ser inteligente e entender o processo. Felizmente o jogo é na quinta-feira, a gente tem uma folga amanhã e a gente vai ter segunda, terça e quarta para preparar a equipe para esse jogo importante contra o Avaí. Bacana, o Avaí se classificou em número de cartões amarelos, 22 contra 23 do Bahia. A dupla igualou em quase tudo, número de pontos 9, 3 vitórias, saldo de gol 7, acabou dando o Avaí fará um dos cruzamentos tratando de semifinal do Brasileiro de Aspirantes contra a equipe do Grêmio. E pela sequência, o Hercílio pega o Figueira. O que você sabe a respeito do Figueira? Ainda sobre o Avaí, o fato do Avaí já estar na competição por estar, já que está com a vaga garantida, selada para a Copa do Brasil, a exemplo do Chapecoense, pode favorecer? Eu acho que ninguém joga uma competição por jogar ou por estar na competição. Acho que o Avaí tem jogadores de muita qualidade técnica, o Avaí vem se destacando no cenário catarinense, dentro das categorias de base, com o Sub-20 muito forte nos últimos anos, Sub-17, Sub-20, Sub-23 muito forte, trabalho muito qualificado. Tem atletas de qualidade no elenco principal, então a gente sabe que o Avaí vai ter uma equipe forte, o jogo vai ser muito difícil lá em Florianópolis. Eu assisti os jogos do Avaí contra o Marcílio Dias e contra o Joinville, sei que a equipe do Avaí é muito qualificada e acho que a gente tem que fazer um jogo sólido, um jogo concentrado, um jogo equilibrado, para que a gente consiga um resultado positivo. Em relação ao Figueirense, após o jogo contra o Avaí é que a gente vai visualizar. Eu tenho procurado assistir todas as equipes, estudar todas as equipes, mas a gente tem pensado no jogo a jogo. Não adianta a gente pensar lá na frente sem passar por esse primeiro desafio. Abraço, Raul. Outra vez, sucesso. Você merece ser um profundo estudioso do nosso futebol e merece vencer na carreira. Agradeço a oportunidade, sempre à disposição para vocês. Uma amizade de longa data. É importante a gente estar vivenciando essa situação aqui em Tubarão, né, minha cidade natal, e eu estou bem feliz com o que está acontecendo aqui dentro do Esse Luz em relação ao projeto, e a gente vai procurar dar seguimento, independente do resultado, que a gente consiga desenvolver e fazer com que o Hercílio cresça cada vez mais.